No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estava debaixo da expansão, e as águas que estava sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente nela está, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia, a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produzem as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. E toda a árvore dá asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, encheis a água dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras, a terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem,
E a imagem de Deus criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto, que dê semente, servo-ás para mantimento. E todo animal da terra, e toda a árvore dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a árvore verde será para mantimento. E foi assim. E viu Deus que tudo o que tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus.